Olá, a paz esteja com você. Seja bem-vindo ao canal Brasil Boa Nova. Aí, quero te convidar a deixar aquele like abençoado, inscreva-se no canal, ative o sininho e marque todas as notificações. Assim você será notificado de novos vídeos. E vamos para o vídeo de hoje. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Paixão e ressurreição de Jesus. Conjuração contra Jesus. Ora, dali os 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E o sumo sacerdote e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Refeição em Betânia. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que este desperdício de bálsamo? Poder-se-ia tê-lo vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, porque a molestais? Ela me faz uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pode, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Traição de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avisar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia eles alegraram-se e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro, e ele buscava ocasião oportuna para o entregar. A ceia. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e sair-vos-á ao encontro de um homem, carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e perguntar-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes ele: é um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai segundo o que dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído, melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de benzer, partiu-o
e deu aos discípulos: tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei de novo no reino de Deus. Jesus prediz a negação de Pedro. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: vós todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Entretanto, Pedro lhe respondeu: ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe: em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: ainda que seja preciso morrer contigo, não te negarei. E todos disseram o mesmo. Suprema angústia. Foram em seguida para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava, que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida foi ter com os discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pusestes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Voltando pela 3ª vez, disse-lhes: dormi e descansai, basta. Veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, aproxima-se o que me há de entregar. Prisão de Jesus. Ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha lhes dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas tomou a palavra e disse-lhes: como a um bandido, saístes com espadas e cacetes para prender-me. Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho,
e prenderam-no, mas lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Jesus em casa de Caifás. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro foi o segundo, de longe, até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aqueciam-se. Os sumos sacerdotes e todos o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Ouvimo-lo dizer: eu destruirei este templo feito por mãos de homens, e em 3 dias o edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: não respondes nada? O que é isto que dizem de contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tomou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E unicamente o julgaram merecidos de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto e dar-lhe socos e a dizer-lhe: adivinha? Os servos igualmente davam-lhes bofetadas. Negação de Pedro. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia, e disse: também tu estavas com ele, Jesus de Nazaré. Ele negou: não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada que ouvira começou a dizer aos circunstantes: este faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Por pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro: certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E imediatamente o galo cantou. Pela segunda vez, Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E lembrando-se disso, rompeu em soluços. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.